Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje o tema é: o nosso subconsciente pode se passar por outras pessoas em nossos sonhos? E nós vamos explicar a respeito disso. Mas primeiro vamos entender o que é o nosso subconsciente. Na explicação da origem da palavra, a maneira mais fácil de dizer é que é aquilo que está na nossa mente, mas não está no nosso consciente. Subconsciente, aquilo que está na nossa mente, mas não está no nosso consciente. E em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer aquilo e que está dentro da nossa cabeça, mas que não conseguimos ver a sua estrutura, mas que a formação dele é super complexa e é através deles que dirigimos os nossos atos, as nossas vontades, as nossas escolhas, às vezes até mesmo sem percebermos que é ele que está atuando por trás. Vamos falar um pouquinho só da estrutura dele, tá? Então, ele vai ser dividido, é só você lembrar do número 3, em 3 partes. Vai estar o superego, vai estar o ego e vai estar o id-ego. Mas vamos falar de um jeito mais prático sobre isso, tá? Então aqui nós vamos ter a nossa razão, ok? Nós vamos ter a nossa emoção e nós vamos ter nós mesmos. Quando você pensa sobre você, por exemplo, é o seu ego que está pensando, é você mesmo, tá? Tudo que é com relação ao controle moral na nossa vida, de autorregulagem com relação ao que é certo, errado, é o superego que fala, a nossa razão. E as nossas vontades, às vezes as vontades mais loucas, é a nossa emoção que está falando. Essa estrutura existe em nossa mente de uma forma invisível, mas está ali. Ela faz parte do nosso subconsciente, que é mais inteligente do que um supercomputador quântico montado hoje, tá? Para vocês nunca esquecerem essa estrutura da nossa mente aqui com relação a essas 3 partezinhas da nossa personalidade, é só você lembrar daqueles desenhos antigos, principalmente o do Pica-Pau e Tom e Jerry, que ficava um diabinho de um lado, um anjinho do outro, falando com a pessoa, tentando convencer ela. Seria o anjinho, seria a razão, o diabinho seria a emoção, tá? E a pessoa no meio era o próprio personagem, o Pica-Pau, ou o Tom, ou o Jerry. É só você lembrar disso, você vai entender essa estrutura, tá? A razão tentando sempre nos direcionar pelo caminho correto, a emoção sempre tentando nos levar pela sua própria vontade, desculpa, e nós mesmos ali no meio. E o tema de hoje qual que é? O nosso subconsciente, ele pode se passar por outras pessoas em nosso sonho? Eu vou pegar de exemplo bem prático essa historinha ali do Pica-Pau, do Tom e Jerry. Lembra que era um anjinho e um diabinho? Falamos agora. Era a razão e a emoção falando aos nossos ouvidos. Então sim, através dos nossos sonhos, eles podem aparecer de uma forma disfarçada. E nós vamos explicar isso agora. Tem alguns sonhos que nós temos em que aparece algumas pessoas tentando controlar as nossas vidas, algumas pessoas tirando algo de nós, algumas pessoas apagando incêndio. E aí, no sonho, quando acordamos, nós encaramos que essas pessoas são do mal, elas eram contra nós, quando na verdade era o nosso subconsciente ali, era a voz da razão disfarçado dessas pessoas.
a nossa mente que usava como associação para montar uma mensagem. Vamos pegar exemplos práticos para entendermos isso, tá? Aqui está você. E aí você tem um sonho que aparece, vamos fazer de outra cor aqui. Uma pessoa que por alguma razão você não gosta, que um dia ela falou algo que você não gostou. Aparece ela no seu sonho. E aí essa pessoa no seu sonho, ela tenta tirar, por exemplo, uma maleta que você carrega. Você tenta se defender, tenta segurar a maleta a todo custo, mas não tem jeito. Essa pessoa pega essa maleta e ela some com essa maleta. E aí, quando você acorda, você pensa, nossa, sonhei com aquele fulano que eu não gosto, que estava me roubando. Às vezes, aí você pensa assim, será que é uma interpretação ruim? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Às vezes é o seu subconsciente tirando algum sentimento ruim que você está carregando, como por exemplo a mágoa. Você se apegou a uma mágoa ali e o seu subconsciente vem e tenta tirar isso de você. E às vezes no sonho você resiste, mas não tem jeito. Então o teu subconsciente vem e tira. Daí aqui ele está usando a voz da razão para tomar esse sentimento ruim de você, desculpa, porque ele sabe que está te prejudicando, entenderam? Por isso que a interpretação dos sonhos vocês têm que prestar bastante atenção no sonho. E aí, devagar, com o tempo você vai acordar e vai continuar a sua vida, devagar você vai sentindo devagarzinho que aquela mágoa, aquele sentimento ruim vai sumindo. Por quê? Porque o nosso subconsciente, o seu subconsciente fez esse trabalho para você. Enquanto você dormia, ele trabalhava. Você entendeu que ele era uma pessoa ruim, mas na verdade ele estava te fazendo um favor. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui está você novamente. E aí, no seu sonho, você está escondido. Vamos fazer um muro aqui. Você está escondido atrás do muro. Tá? E aí na rua tá um grupo de policiais, tá? Vamos fazer uma pistolinha na mão aqui. Tá um grupo de policiais atrás de você. E você sempre escondido no sonho. E o sonho fica mais ou menos nessa história. Há, por exemplo, algumas perseguições, carros batidos, mas o sonho em si era um grupo de policiais atrás de você. Daí você acorda e você pensa o quê? Que aqueles policiais que estavam perseguindo você eram pessoas que estavam contra você no sonho. Quando, na verdade, esses grupos de policiais eram agentes do nosso subconsciente querendo te alertar com relação a você fazer melhores escolhas para a sua vida, tomar melhores decisões, para você não ficar pensando muito no passado, para você sair da sua zona de conforto, que no caso é aqui escondido no muro. Eles querem que você saia, que você toque tua vida, seja mais corajoso, tenha um pouco mais de ambição com relação aos seus projetos pessoais. Então o seu subconsciente, através de policiais disfarçados ali no seu sonho, eles te impelem a isso. O sonho terminou dessa forma, não conseguiram pegar você nada, mas você pode ter certeza que seu subconsciente trabalhou e os resultados eles virão com o tempo, tá? Vamos pegar mais um exemplo prático aqui.
uma pessoa que você... Vamos fazer você aqui primeiro. Daí, vamos colocar uma pessoa, aparece no seu sonho uma pessoa do seu passado que você gostava muito. E aí você não teve mais contato com ela, nunca mais. E aí no seu sonho, você começa a ter boas recordações com relação ao que viveu com essa pessoa. Não estamos falando de relacionamento amoroso, vamos falar aqui de amizade, tá? E aí no seu sonho, essa pessoa, por exemplo, te dá uma bicicleta. E aí você acorda, você pensa assim, nossa, será que eu vou ganhar uma bicicleta? Será que vai ter um sorteio, numa rifa, num bingo eu vou ganhar uma bicicleta? Quando na verdade, essa pessoa representa o seu subconsciente. A bicicleta está aqui, isso significa esforço. Seu subconsciente dizendo para você se esforçar mais com relação a um assunto, tá? A um momento em que está vivendo na sua vida. Como, por exemplo, estudar para um concurso público. Aí o seu subconsciente, através de uma pessoa que você já teve um relacionamento bem amigável, que era muito gente boa com você, aparece, te dá a bicicleta. Essa bicicleta vai significar o esforço que você deve empenhar com relação a estudar para essa prova, tá? Às vezes pode até não passar no concurso, mas o que você aprende ali vai servir mais lá na frente para uma outra coisa que está acontecendo na sua vida. Então, é mais ou menos isso, tá? É por isso que devemos prestar bastante atenção aos nossos sonhos e às interpretações, no sentido do quê? No sentido, vamos voltar lá no começo, do que o nosso subconsciente, que é o nosso amigo, o quer nos dizer. O subconsciente sempre vai estar por trás dos nossos sonhos, naquela estrutura de 3 partes da nossa personalidade que mostramos ali. Ele é mais inteligente do que você imagina, tá? É por isso que nós sempre temos que escutar ele. Então, o tema desse vídeo, como se fosse uma pergunta, o nosso subconsciente, ele pode se passar por outra pessoa em nossos sonhos? A resposta é sim. Sim, ele pode. Sempre nos fazendo evoluir mental, espiritualmente, fisicamente, seja em qualquer área da sua vida, trabalho, relacionamento, amizade, família, ele pode fazer isso. Então, muitas vezes, o que aparece no nosso sonho não é bem aquilo que pensamos ser quando acordamos, tá? Há uma mensagem por trás dele, por trás desses sonhos, e é isso que aqui no canal nós estamos tentando fazer. Mostrar a linguagem do subconsciente através dos sonhos. Como eu sempre digo, não há como separar a nossa espiritualidade dos sonhos. Alguns sonhos, como os que nós mostramos aqui hoje, é uma linguagem totalmente reflexiva. Ele fica no ambiente dentro da nossa mente só. Mas outros sonhos tratam da atividade do nosso espírito. E isso também deve ser levado em conta. E é isso que eu tenho tentado mostrar aqui nos vídeos para vocês desse canal com relação a essa diferenciação de atividade da nossa mente, atividade do nosso espírito. Mas devagarzinho estamos chegando lá, ok? É por isso que eu peço, se inscreva em nosso canal, aciona o sino para receber notificação a cada vídeo novo que colocarmos aqui. Se você gostou, deixa o joinha positivo. Se você não gostou, deixa o negativo, porque assim eu sei o direcionamento que eu preciso tomar com relação a esses vídeos para que vocês entendam. O que eu tento é usar um linguajar bem fácil e acessível para todo mundo entender. É melhor do que ficar falando 1 hora, um monte de palavra difícil, linguagem médica ou linguagem psíquica dos sonhos, dos pensadores antigos e ninguém entender nada, tá? Então eu prefiro falar 10, 15, 20 minutos, uma linguagem bem fácil para que todo mundo entenda e que todo mundo possa interpretar o seu próprio sonho. Esse é o objetivo do canal, que você possa interpretar o seu próprio sonho, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!